Elaine, saiu uma pesquisa que mostra que a quantidade de brasileiros com dívida em atraso subiu, bateu novo recorde e tem sido esse o ritmo da inadimplência, né? Cada vez aumentando mais. Exatamente, recorde atrás de recorde. Essa pesquisa é do SPC, né? E infelizmente são 66 milhões de brasileiros com pelo menos uma dívida em atraso. Na comparação com abril do ano passado, o número de contas atrasadas subiu 8%. Nesse período, 4 milhões de pessoas a mais aí ficaram com o nome sujo. E hoje, 4 em cada 10 brasileiros, é muita gente, né, tem algum boleto aí que não conseguiu pagar. E o pior, Colombo, é que esses juros altos que a gente tem hoje aí na economia, né, e inclusive que devem permanecer altos por algum tempo, dado o que o presidente do Banco Central aí tem dito, né, enfim, não devem cair tão cedo, a situação só deve piorar, né. Várias dessas dívidas em atraso, inclusive, são antigas. A gente vai mostrar para vocês aqui um gráfico que a gente preparou. Então, a média das dívidas em atraso, como a gente disse, subiu 8% no Brasil, né? Mas olha aqui, as dívidas de 1 a 3 anos subiu 15,44%. Teve um aumento aí de 15,44%, né? Agora, por que isso, né? Então, queria lembrar que, assim, há cerca de 3 anos, né, Colombo, a gente tinha um juros básico aí no Brasil de 2%, né? Enfim, as taxas estavam bem menores, né? Chegaram a esse 2% em agosto de 2020. Isso fez muita gente aí se encorajar para entrar em dívida, né? Mas em março de 2021, essas taxas de juros começaram a subir até chegar em agosto do ano passado, nesses juros altos que a gente tem agora de 13,75%. E lembrando também que 2021 foi um ano super difícil, a taxa de inflação aí chegou a 10% ao ano, principalmente pela disparada do preço dos alimentos, o que tirou o poder de compra do trabalhador. Por isso, nesse caminho, muita gente se enrolou, o que é complicado porque quanto maior o atraso, maior os juros que a gente tem que pagar, né? E muitas dessas dívidas nem são de valor muito alto, praticamente 1/3 delas é de até R$500. O problema é que a maior parte desses atrasos aí se concentra nos bancos, né? Que cobram juros mais altos e muitos devem, inclusive, no cartão de crédito. Então a dívida pode começar assim pequenininha, R$500, né? E virar enorme em pouco tempo, né? Vai virando aquela bola de neve aí que a gente conhece, né? E as contas em atraso com os bancos foram exatamente as que mais cresceram aí, com 30% de aumento. Sim. Bom, fundamental a gente continuar acompanhando. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou de um evento da Folha ontem, está até na capa da Folha hoje, com o presidente do Banco Central, e ele diz ali em determinado momento, ele defende e defenderá a autonomia do Banco Central, mas diz ali em determinado momento que o Banco Central não pode se apegar exclusivamente à técnica. A taxa de juros. E acho que ele se refere, entre outras coisas, a esse tipo de dado, não é? Se olhar o número frio ali, o Banco Central, até que ponto o Banco Central pode não olhar só para a técnica? Ou seja, ele tem de olhar para a técnica, mas avaliar o cenário em que aquele Banco Central está inserido, né? Não adianta ele olhar, é como, né? Aqueles desenhos animados, você olha para o lado e só tem água com jacaré, né? Aí também não adianta você ter uma casa segura se você não pode sair dela, né? Mas o que acontece? A gente tem no Brasil um sistema que se chama Sistema de Metas de Inflação. E quem define a taxa de inflação, essa meta, não é nem o Banco Central, é o Comitê, o Conselho de Política, o Conselho Monetário Nacional, que faz parte o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. E o Banco Central tem o dever de correr atrás dessa meta. O que tem acontecido? A taxa de inflação cheia que a gente olha, ela até tem caído. O problema é que quando a gente olha o tal do núcleo da inflação, e o Roberto Campos disse ontem, cedo, num evento, de novo isso, quando a gente tira aqueles itens que sobem muito ou caem muito por causa de seca, por causa de guerra e tal, a gente fica só com aqueles itens que são mais estáveis, e aí o setor de serviços tem um peso muito grande, é um setor que não sofre influência aí de cenário externo, é um setor que reflete um pouco mais o que acontece na economia. Esse setor de serviços
serviços. Segundo o Roberto Campos disse ontem, está aí com uma inflação de 7,5%. E aí o medo é que isso contamine a economia a partir do segundo semestre. Bom, eu não sou economista, estou longe disso, né? Eu acompanho vocês que entendem do assunto, os economistas. Mas sim, você está num país em que 4 em cada 10 não conseguem pagar um boleto, então você pensar na inflação de serviço em 7% daqui não sei quanto tempo, não sei. Do ponto de vista da lógica, né, parece fazer mais sentido o argumento do presidente do Senado do que o argumento do presidente do Banco Central. Mas ele é o presidente do Banco Central, eu sou um mero apresentador, certo? E os juros devem continuar altos, esse que é o problema, não vai baixar tão cedo. Tem isso.